Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo John Rick Ferreira Carneiro, sou, fui bolsista de iniciação científica de 2021 a 2022 e sou do curso de licenciatura integrada em matemática e física. Meu orientador é o professor Emerson Silva de Souza e eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que tem por título, né, os principais conteúdos matemáticos do ensino médio que potencializam o uso do método de ensino análise de modelos. Aqui uma breve introdução, né, sobre o que é o método, né? Eu começo com a seguinte pergunta sobre o que é a análise de modelos. E aqui, no primeiro momento, nós temos ah, um pouco da definição, né, de que a análise de modelos é o uso de modelos matemáticos prontos. O que seria isso? O uso de modelos matemáticos prontos, ele vem para a gente se utilizar, por exemplo, das situações problemas, que está aqui embaixo, né? Digamos que você tenha uma situação problema, né, que esteja envolvido um pouco da realidade dos alunos, algo que se aproxime da realidade deles, e aí você vai pegar, né, essa situação e vai modelar, vai fazer o modelo. Na verdade, alguém vai fazer esse modelo, e aí você vai pegar este modelo, né, que vai ser um modelo pronto que alguém fez, e aí você vai desenvolver o seu conteúdo curricular, que é este segundo tópico aqui. E aí, com o desenvolvimento do conteúdo curricular, tem uma outra parte também muito bacana sobre a análise de modelo, é que ela se utiliza também do conteúdo não curricular, né? O que que seria esse conteúdo não curricular? Seria o que está nos documentos da BNCC, né? Um pouco da interdisciplinaridade entre as disciplinas, entre os componentes curriculares. E aqui também temos a definição do autor, né, sobre o que é análise de modelo. Ele vai definir a análise de modelo como um método de ensino que faz o uso de modelos matemáticos prontos, partindo sempre de alguma situação problema da realidade, cujo objetivo é desenvolver o conteúdo curricular e não curricular. Esse daqui é o autor. Aqui, como objetivo do trabalho, né, o objetivo geral, de início, o nosso objetivo geral era identificar os conteúdos curriculares de matemática do primeiro ano que se apresentam com maior potencial dentro da perspectiva da análise de modelo, né? De início, esse foi o nosso objetivo geral. Passando aqui para a metodologia, na metodologia a gente teve a coleta das amostras dos livros didáticos, né? As coleções encontradas nas escolas. Sobre a metodologia, no início a gente escolheu as escolas, são escolas que ficam próximas à universidade, no perímetro urbano da cidade de Santarém. E aí a gente fez a seleção das escolas, primeiramente, e aí depois a gente fez a seleção da série, né? Assim, como o período do projeto ele era muito curto, então a gente optou por trabalhar com o primeiro ano, que foi a série escolhida, e aí depois de escolher as escolas e escolher a série que a gente ia trabalhar, aí eu fui nas escolas coletar as amostras, né? Eu fiz a coleta de amostras, que são os livros didáticos do novo ensino médio que as escolas têm à disposição para aplicá-lo, né? Para utilizá-lo durante as suas aulas. E aí depois da coleta, eu fiz a análise das amostras. E nas análises das amostras, que a gente vai ver um pouco mais abaixo, a gente vai poder ver quais são os conteúdos curriculares que tem na primeira série do ensino médio e quais os conteúdos mais se utilizam da análise de modelo. E aí eu fiz uma organização, né? Eu vou mostrar logo mais essa organização. E aí, dentro da metodologia, como eu tinha dito, né? Eu fui nas escolas, coletamos as amostras, e aí a gente percebeu que na coleta das amostras tinha algumas coleções, né, de livros que eram em comum para algumas escolas. Então, de todas as escolas, foi no total, a gente entrou em contato com 12 escolas, mas aí 11 deram retorno para a gente. E aí, dessas 11 escolas, elas tinham essas coleções em comum entre elas, tá? Que foram 5 coleções. A primeira do Ser Protagonista, Matemática em Contexto, Multiverso, Quadrante e Diálogo. E aqui eu fiz uma nomenclatura, né, para diferir os livros um do outro, uma forma de organizar. Dentro da metodologia também, para
eu tive que ler todos os livros, e aí, na leitura dos livros, eu tinha que identificar a situação, problema, o modelo matemático referente àquela situação e qual conteúdo estava sendo abordado. Isso daqui é um pequeno recorte, né, da catalogação que eu fiz em cada um dos livros. E aí, como resultado, né, da, da, da pesquisa, a gente pode inferir que a análise de modelo pode ser utilizada a partir dos livros didáticos de matemática e que os principais conteúdos da primeira série do ensino médio foram os conteúdos de funções, em geral todos, mas em especial a, a função quadrática, tá? Eu vou mostrar isso logo depois. E aí, entre as coleções analisadas, nota-se que algumas trabalham em mais análise de modelos do que as outras. Isso a gente vai ver aqui nesse próximo quadro. Nesse quadro aqui, eu listei todos os conteúdos do ensino médio, né, que tem nos livros. Alguns são revisões, mas essencialmente são esses que tem. E aí, com os conteúdos, né, esse daqui seria C1, C2 até C5, essas são as coleções, né? São 2 livros de cada coleção. E aí nós temos os conteúdos, né? Essa aqui são as quantidades, a gente pode ver as quantidades que tem em cada coleção. E aí note que a coleção da que a coleção 2 ela é matemática em contexto. Ela foi a que mais utilizou, né, de todos os conteúdos, somando tudo, ela foi a que mais utilizou a análise de modelo, né, a que mais se utilizou do método. E entre os conteúdos, note também que a função quadrática, ela foi o conteúdo que mais apareceu, né, de todos os conteúdos. E aí, com isso, né, a gente pode inferir que os resultados mostram que esses livros didáticos potencializam o uso do método de ensino, análise de modelo, na abordagem dos principais conteúdos curriculares e a viabilidade na implementação na prática, né, em sala de aula, uma vez que a experiência nos estudos possibilita projeções otimistas quanto às contribuições do método para o auxílio dos professores na educação básica. Isso aqui, basicamente, é dar ao livro didático um pouco mais de autonomia, né? Que ele auxilia de fato e auxilia também se utilizando da análise de modelo para ele também se utiliza da análise de modelos nos seus exercícios. Essas daqui são as referências, né? Eu utilizei principalmente a tese do professor Emerson Silva de Souza, né? E aqui o GOS, né? O artigo do GOS, que também fala muito sobre, assim, não análise de modelos, mas sobre matemática, que se aproxima muito da análise de modelos.